Galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus. Glória a Deus, muito bom. Desculpa aí o atraso, mas Deus sabe de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Isso mesmo, muito bom. Para o pessoal do replay, né, que vai assistir mais tarde aí, Deus possa estar te abençoando grandiosamente, assim como tem nos abençoado todos os dias, diariamente. De segunda, na verdade, segunda a sexta. Ele nos abençoa diariamente, mas com o do trono de segunda a sábado, de segunda a né, aos nossos corações. E que nesse dia a gente possa estar um dia especial, muito, muito especial para mim. Aí a gente possa estar aí dando glória a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, né? E que possamos estar alegres pelas coisas maravilhosas que Ele tem trazido aos nossos corações todos os dias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Gênesis, né, não, Marcelão? É isso aí. E que história bonita, né? A Ah, história de Gênesis, começo de tudo, início, né? uhum. E que essa mais essa vida, né, fale aí aos nossos corações e que transborde a verdade a cada um de nós, não é isso? Amém. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. E Então vamos aí? embora. Gênesis capítulo 4. Até qual É, versículo mesmo que eu falei? você falou até o Até a 7. 7. Ele falou Abel até o 7. 7. Beleza. Quer que eu leia ou tu lês? Pode ler, fica à vontade. Ele diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas. Mas Caim era cultivador da terra. E no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E tu deves governar sobre ele. Nosso tema de hoje é a verdadeira entrega. Se eu pudesse dar, e eu posso dar, um nome para esse nosso bate-papo de hoje, esse bate-papo de hoje se chama a verdadeira entrega. O que me chama a atenção aqui, extraordinariamente falando, é justamente que os dois ofertam algo a Deus. Mas É, é importante a gente observar que os dois ofertam algo a Deus, mas eles fazem ofertas diferentes. E não exato. significa que as ofertas diferentes são relacionadas ao que eles dão, mas como eles as Uau! entregam, Uau, né? não é relacionada ao que eles dão. Exatamente, Cláudia. É muito legal isso que você está falando pelo seguinte, porque existe uma história, um estudo, algumas pessoas que dizem assim, que a permissão de ofertas de cereais foi dado por Moisés. E foi escrito isso por Moisés lá nas leis, de que a permissão foi dada de entrega e oferta de cereais somente nesta época. Mas a gente lê a Bíblia, e está aqui no capítulo 4 da Bíblia, e a gente entende e vê o seguinte, que toda a lei escritinha
toda a lei escritinha mesmo, ela começa, quer dizer, na verdade todo o Pentateuco é escrito por Moisés, né? Então, toda a Torá, que eu tenho uma, toda a Torá ela é escrita por Moisés, eu tenho uma. Toda a Bíblia inteira tem uma Torá, né? Tem os 5 livros do Pentateuco, não tem um negócio assim, eu tenho uma, seu idiota. Mas então, assim, os 5 livros do Pentateuco são escritos por Moisés, é escrito no Egito. E aí o que que acontece? Depois do povo ser liberto do Egito. E aí Moisés escreve o Pentateuco, escreve a lei. Até lá não tinha esmiuçado leizinha nenhuma. A única regra que Deus disse foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E do mal. mandou da vida, né? E da árvore da vida. E mandou também que a gente Não, ele só crescesse, manda não multiplicasse. comer da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, não fala nada sobre a árvore da vida. A árvore da Então eles vida, é podiam verdade. comer da Até árvore da comer. vida. E eles preferiram e optaram comer do conhecimento ao invés da árvore da vida. Olha É. só. Quer dizer, E tem desde o uma. início, o Senhor, no simbolismo, dizendo, né? O homem optou pelo conhecimento do mal, né? Do que Uhum. a árvore da vida, de comer a E árvore que é Jesus Cristo, né? sabe o que é extraordinário? Eu estava estudando agora e fazendo uma prova. E sabe o que é extraordinário? Extraordinário é que não tinha me caído essa ficha. E caiu essa ficha depois dessa aula de hoje. O pecado original, a desobediência, é, e a vontade de pecar, quando ele diz assim, e Eva viu que era boa aos olhos, agradável aos olhos o fruto, o sentimento dela é de que Deus não quer que nós sejamos iguais a Ele. Eu vou comer do fruto para que eu Para ser seja igual igual a a Deus. Deus. Então, o nosso pecado é original e é Deus impressionante já isso, deixa porque bem quando essa claro, né, ficha Marcelo? cai, Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, semelhança então dele. nós somos iguais a Deus. Nós não É. somos diferentes dele, fomos feitos à imagem e semelhança. Então não somos Uhum. diferentes de Deus. A única coisa é que nós não tínhamos o conhecimento do bem e do mal. Então isso fazia com que a gente não pecasse, porque a palavra de Deus diz que se sem lei pecar, sem lei será julgado. Então, se não há lei, não há pecado, teoricamente dizendo. Tem uma Você outra pode, diferente, uma diferença muito a importante, não ser que te fundamental aí, viu? condene o quê? Te condene a tua Consciência. mente, o teu coração te Exatamente. condene, que se chama Espírito Santo de Deus. Então não tem Uhum. lei, mas eu sinto no meu coração que isso não é bom e não é agradável. É o Espírito Santo de Deus dizendo para você, não é bom, não é agradável, não faça. E se você faz, Exatamente. você está pecando, porque você sabe. Ele Uhum. está E dizendo aí, no seu Cláudio? coração. Mas existe uma outra diferença muito grande aí dentro desse processo também de sermos imagem e semelhança de Deus, que não era só o conhecimento do bem e do mal, é ser retentor de todo o poder. Ser igual a Deus, na cabeça nossa e na cabeça do diabo, é ser retentor de todo o poder. É ter em suas mãos todo o poder. É ser onisciente, onipresente, onipotente, saber de todas as coisas, ter todas as coisas e poder fazer todas as coisas, passado, presente e futuro. De todas as pessoas, de toda a humanidade, de todos os planetas, se houver vida em outros planetas. Então, o que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que Deus, o pecado original é você, e é o que nos aflige até hoje, é querer ser igual a Deus, é querer ser o dono da sua própria vida, é querer fazer o que você quiser fazer e alcançar o que você quiser alcançar. Até aí não tem problema nenhum você querer ser o que você quiser fazer e alcançar o que você quiser alcançar. Não existe problema nenhum nisso. Existe princípio, e é isso que a gente entende aqui. Eu, pelo menos, entendo isso aqui. Olha só. A gente tem aqui, os dois entregaram a oferta. Os dois entregaram a oferta para Deus. Os dois entregaram a oferta para Deus. Certo? E aí existe minha ação e o pensamento de minha recompensa. Minha ação e meu pensamento. Por que é um pensamento de recompensa e não é a recompensa? Preste atenção nisso aqui. Porque ele trouxe. E o que foi que
Abel, o que foi que Abel ganhou verdadeiramente a partir da entrega da recompensa dele? Bom, entrega a partir dele ter sentido. Onde é que estava escrito? Em qualquer lugar, como a Cláudia falou, é impressionante isso. Onde estava escrito em qualquer lugar que eu preciso pegar qualquer coisa e entregar a Deus? Nenhum Até lugar. então, em lugar nenhum. Em lugar nenhum está escrito isso. Em lugar nenhum isso está escrito como regra, como princípio, como lei. Então, quem é que inflama o coração de Abel e toca o coração dele para que faça alguma coisa? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E aí ele vai lá, tocado pelo Espírito Santo de Deus, e pega. Não é porque eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Não é isso, sabe? Não é isso. Porque o É Espírito pelo Santo de Deus amor. tocou no meu coração. Exatamente. É E pelo aí, amor, não é e pela é regra, incrível. é Não pelo existia princípio. regra. Exatamente, não existia essa regra. Mas é importante lembrar que o que acontece? Ele fala o seguinte, que Abel, ele pega o quê? Ele pega a ovelha mais o quê? A ovelha mais vistosa das primícias, né? Ele pega o melhor. Exatamente. E eu quero trazer justamente isso. O que é primícia? Primícia nada mais é do que os primeiros frutos da colheita. Primícias nada mais é do que as primeiras coisas de uma série de coisas. Então é em tudo, todo o tempo na nossa vida. Quantas vezes, por exemplo, eu reorganizei minha agenda aqui, ó, Cláudio. Não estava conseguindo levantar às 5 horas da manhã para poder orar e fazer meu devocional. Aí eu reorganizei minha agenda. Eu coloquei para eu levantar às 4h40, mais ou menos, 10 para as 5, para sair, andar de bike, rodar 35 quilômetros e voltar para poder fazer as minhas lives e os meus estudos. E eu vou fazer o meu devocional, está marcado na minha agenda para as 14 horas. Não tem problema de ser às 14 horas, não tem problema. Mas Deus espera que sejam as primícias. Deus espera que seja o primeiro de uma série de tarefas. Deus espera que seja o primeiro de uma série da colheita. Quantas vezes nós Por recebemos. exemplo, o próprio dinheiro, né, Marcelo? Se você parar para pensar assim, eu vou primeiro pagar minhas contas e depois entregar o dízimo se sobrar. Não, eu vou entregar o dízimo e vou pagar minhas contas, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a minha vida, entendeu? É E isso, vai é isso. acontecer dessa forma. Mas, Ah, olha, mas Cláudia, eu vou dizer uma se coisa eu para tô você, rapidinho, em se eu estou relação a isso. Eu vou pagando dizer uma coisa para minhas você. contas e eu tenho no meu coração que eu vou lá, vou sacar o E vou dinheiro, e entregar o isso vai dízimo. acontecer por último e eu vou entregar o dízimo, não importa a ordem dos fatores, entendeu? A ordem dos fatores não altera o resultado. O que importa é dentro do meu coração, É isso entendeu? aí. É isso aí. Porque É assim, isso aí. mas então eu vou ter que ir lá no banco sacar Não o é dinheiro o e eu posso se pagar sobrar. minhas Não, dívidas não. antes. Não, É não é o se isso. Dentro do sobrar. meu É isso aí. coração, eu sei que eu vou entregar o dízimo independente de qualquer coisa. Agora, se sobrar, já tá por último no meu coração, é Então, diferente. Então quer dizer que você está me dizendo que o meu organograma de acordar às 5h30 da manhã, acordar às 5 horas da manhã, sair para pedalar, não interfere se eu fizer o meu devocional 2 horas da tarde, se Deus estiver no meu coração em primeiro lugar, e não o pedal. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Legal. Tá entendendo isso? Isso são primícias dentro do coração, que está dentro do coração. E Deus não teve consideração pelo E que só para a gente não concluir a trouxe as explicação sobre primícias. Caim. E então a Uhum. gente vê o quê? Abel fazendo o quê? Pegando as primícias. E Caim? A Bíblia diz que ele pega do que sobrou, ele pega do que está ali. A Bíblia não fala que ele pega as primícias, os primeiros Não, frutos. não, não. Não fala. Ele diz assim. E Abel também trouxe, não. Ele fala assim: ao passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele pegou Uma do fruto oferta. da terra uma oferta ao Senhor e Não entregou. diz que É são muito das primícias, importante, mas diz muito que importante Abel assim. pegou das É, primícias. Agora, presta atenção. Na hora da separação, por exemplo, Abel não parou. Fala assim: agora vocês, queridas cabras e ovelhas, não podem mais dar fruto enquanto eu não oferecer isso aqui para o meu Senhor. Não, Entendeu?
Não, olha, essa foi a primeira que saiu. Essa vai ser o pro meu Senhor. Das Vou marcar, vou primícias. cortar aqui o pelinho dela, Exatamente. vou fazer Exatamente. alguma coisa para marcar que essa é a primeira. Essa Exatamente. aqui é de Deus. Exatamente. Então, é muito importante a gente perceber e entender isso na nossa vida, das primícias. As primícias estão dentro do nosso coração, não estão em ordem alfabética, não estão em ordem numérica ou de vencimento de boleto. Sabe? É dentro do meu coração, cara. Esse mês faltou grana. Olha só, digamos que a conta da luz é R$ 130 e a entrega do seu dízimo é R$ 130. O que que você vai deixar de entregar? Posso falar o que que geralmente a gente faz? O Paga a dízimo. conta da luz, paga a conta da luz e não entrega o dízimo. Só que tem que ser o contrário. Eu entrego O das dízimo. primícias, isso que está no meu coração. E a conta da luz, se eu não tiver Deus dinheiro, Deus proverá. vai prover. Deus vai É isso prover aí. isso aqui. E eu vou conseguir pagar 2, 3, 10 vezes mais. É isso que é entregar primícia. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando do seu tempo. Sabe quantas É vezes isso aí. você se organiza, se reorganiza, se organiza de novo e você não guarda um tempo para bater um papo, para conversar e para falar sobre o Pai? E aí você nunca vai ter tempo, por mais que organizado você seja, você vai ter um montão de coisa para fazer e não vai Não, conseguir peraí. organizar Então, para se eu, ter tempo se para eu fazer pegar um tudo. tempo para falar sobre o pai, tá bom. Você vai falar o que se você não vive? Você vai falar o que Uhum. se você não busca? Você vai Não tem falar o como que se falar. você não ora? Não tem Então, como não é falar. Não só tem como falar, falar. é É, não tem buscar. como falar. Eu não consigo falar de algo que eu não tenho experiência. Eu não consigo levar ninguém a lugar nenhum que eu nunca tive. Eu estava numa live com o Bruno outro dia, ele falou assim: eu tenho um cliente que ele vive falando de Israel, vive falando das coisas de lá, vive falando dos pontos, fica falando disso, vive falando daquilo. Cara, é impressionante, mas ele nunca teve lá. E é parte do planejamento. O planejamento é você pensar e idealizar, entendeu? É você falar. Ele estava na segunda fase do planejamento. É falar sobre aquilo, depois colocar aquilo no papel, planejar e tirar aquilo do papel, né? Então esse é Viver. o processo de planejamento. Ele estava E, e, vivendo o planejamento dele. e aí vem o segundo ponto que eu anotei aqui, Marcelo, que é a questão de fé, a questão de acreditar. Né? A Bíblia fala lá em Hebreus 11:1 assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, assim, quando Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, como diz lá no 4, Hebreus 11:4, fala assim: Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, mas ele morreu, mas Ah, foi reconhecido legal. como justo. Sim, sim, Quando Deus provou as suas ofertas, embora ele esteja morto, por meio da sim. fé, ele ainda fala. É isso Mesmo aí. morto, pela fé, ele É isso ainda aí. fala. E sabe o que é interessante, Cláudia? Interessante é o seguinte, é que a verdadeira entrega não é sacrifício, mas sim o meu comportamento. Porque olha só, Caim sacrificou algo da colheita dele para entregar. Sim, Como Abel também sacrificou algo da colheita dele para entregar. Não é o sacrifício que vale, é o comportamento que vale. E isso representa, olha só que extraordinário disso. E eu te agradeço muito esse presente que você me deu, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso até esse estudo, até eu ler esse estudo. Ele diz assim, olha só, ele diz assim, ó, que isso era uma representação da do quanto o coração de Caim era mau. O coração de Caim era perverso. Por que eu digo isso, Cláudio? Olha só, em 1 João 3, eu ele diz abri aqui assim, ó, 3:12, eu abri bem aqui também. exatamente. Ele diz assim: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras, não era a sua obra, sabe? Não era a sua obra, não era o seu sacrifício, não era aquilo que ele entregou para Deus era mal, não, eram as suas obras, as obras das suas mãos eram más e as do seu irmão eram justas. Então é muito importante a gente entender que essa é tipo a gota d'água.
Entendeu? Deus fez assim: não vou aceitar, Caim. Eu não vou aceitar a sua oferta, porque o que vale não é o sacrifício. O que vale é o comportamento. A própria palavra de Deus diz É assim: o seu coração. de que adianta o sacrifício sem viver aquilo? Então não é o sacrifício, sabe? Eu vejo muitas, eu passei por isso muitas vezes, Cláudia, de parar e tirar um tempo para jejuar, e você faz um jejum, e você entrega o jejum, e você isso, você aquilo. A gente falou sobre isso na nossa última live, no nosso último do trono. E eu tô aqui o dia inteiro em jejum, olhando a vida do vizinho, olhando o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, o que ele faz de certo e o que ele faz de errado, porque está às minhas vistas e eu estou vendo. Beleza. E o meu comportamento é chegar para minha esposa, falar dele, falar do meu vizinho de baixo, falar do meu vizinho de cima, falar do da direita, falar da esquerda, igual o pastor que recebeu falou assim, pastor, você acha que eu devo conversar com essa esposa porque eu vejo que o marido dela sai cedo todos os dias para trabalhar e ela fica recebendo homens dentro da casa dela. Aí o pastor falou assim, é importante, minha irmã, você orar por ela, mas vai cuidar da sua vida também. Não fica aí vigiando a vida do outro, não. Agora, se Deus te mostrou isso aí, vai pagar o preço, vai sacrificar. O sacrifício sem o comportamento, de nada adianta. Então não adianta eu chegar ali, orar e me sacrificar e estar fofocando sobre o meu irmão. Isso não é verdadeiro amor, isso não é verdadeira entrega. E Deus falou assim, não vou aceitar, não me agrada isso. Eu não tenho amor isso aos meus olhos. E se não tem isso amor, desculpa, eu não quero. Não quero, eu quero você inteiro. Eu não quero o seu sacrifício, eu quero o seu comprometimento. Aí existe uma diferença muito grande, sabe, Cláudia? Quando a gente pratica treinamento, a gente fala assim: você sabe qual é a diferença em você estar envolvido e você estar comprometido? É igual o ovo e a galinha no café, a galinha e o porco num café da manhã. Por quê? Porque olha só, num café da manhã onde eu como ovos e bacon, quem está envolvido no processo é a galinha que me forneceu o ovo. Mas quem está me comprometido no processo é o porco, porque teve que morrer para me fornecer o bacon. Sabe? Então existe uma diferença entre envolvido no processo e comprometido com o processo. Deus quer que você esteja, pelo incrível que pareça, envolvido e não comprometido. Hum? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Não é o sacrifício. Ele não quer que Ah, você sim. arranque. Não é É, que você ele fala, não morra. são as coisas terrenas. Ele diz lá em João 3,12, ele diz, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então ele está falando assim, Exatamente. se vocês não acreditam nas coisas terrenas que eu falo para vocês, as coisas que vocês precisam fazer na terra, o que dirá das coisas celestiais que vocês não veem? Né? Então, assim, fazer o sacrifício, né? Fazer estar comprometido ou envolvido verdadeiramente com a obra de Deus, não é entregar o seu corpo inteiro para a morte, mas é tirar das suas premissas, é tirar o primeiro comportamento. Ele está É dizendo isso para aí. você assim, mas tirar o comportamento dentro do seu coração. Não adianta você entregar e não está comprometido verdadeiramente. É Exatamente. por isso que eu não Exatamente. consigo entender o envolvido e o comprometido da forma que você colocou, porque para mim, sim, estar comprometido não é só de corpo inteiro, é de corpo, alma e espírito. E estar É. envolvido é só de corpo. Então, assim, para mim, Caim estava envolvido. Ele sentiu no coração que ele deveria fazer, ou ele viu o irmão fazendo algo Eu e acredito não, sentiu porque que aqui deveria até fazer. na palavra diz que a primeira entrega foi dele. De Caim? A primeira entrega foi de Caim. A primeira entrega foi de Caim. Ele diz aqui, ó, ao passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E É Abel, verdade. ele também trouxe das É primícias. verdade. Então Então os ele dois sentiu no sentiram no coração. coração que deveria fazer e Exatamente. ele sabia que deveria fazer o que era certo, Mas fazer ele a fez meia entrega, boca, eu concordo com você. mas ele fez ruim. Então ele estava envolvido, ele sabia, ele sentia até o Espírito Santo de Deus tocar no coração dele, mas ele não estava comprometido com aquilo, ele fez por fazer.
Pegou Uhum. uma oferta do fruto da terra, não pegou o melhor. E Abel não, Abel estava comprometido, quer dizer, ele não virou e falou para as ovelhas: parem de parir agora porque eu vou entregar da primícia. Não. Mas se elas não tivessem outros filhotes, não interessava. Aquele lá era a primícia e ele ia entregar a primícia e acabou. Então, assim, ele estava. É como o senhor falou, não é a quantidade, é como ele fala daquela viúva que vai lá e entrega uma única moeda e perguntam: ah, quem foi que entregou mais? Ele diz: aquela viúva. Por quê? Porque ela entregou tudo o que ela tinha. Ela entregou de verdadeiro coração. Então, para o Senhor, não é a quantidade que você vai entregar, se você vai entregar 10 mil, ou se você vai entregar 30 mil, 40 mil. Mas se você verdadeiramente está comprometido, se dos seus 10 centavos que você achou na rua, você vai entregar 1 centavo a Deus. Porque é muito Olha só. maior e melhor do que aquele que entrega 10 milhões, mas não entrega verdadeiramente de A ver- corpo, alma e espírito. E sabe o que é mais impressionante? É que a verdadeira entrega não é material. E Não, não nunca é, será é material. espiritual. Nunca será material. Presta atenção, ó, Mateus 5, 23, 24 diz assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com Com teu seu irmão. irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. A tua oferta não é a tua grana. A tua oferta é você. A verdadeira entrega, o que a gente está falando hoje, na nossa live de hoje, é que a verdadeira entrega não é o seu dinheiro, não é o seu bem material, não é. Agora, isso é uma representação do que está dentro do seu coração. É impressionante isso, porque as pessoas falam assim, sabe? Muitas pessoas aproveitam-se desse tipo de palavra e falam assim: ah, então eu não preciso verdadeiramente entregar dízimo, oferta, dinheiro, nada para a igreja. Então eu vou me abster disso. Realmente pode se abster. Agora, isso nada mais é. Não é para abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Não é. É o dar e receber. O McDonald's faz isso. Todo ano ele faz o Mac Dia Feliz, ele ajuda instituições de caridade, grandes instituições perceberam o dar e receber. O dar e receber é um processo normal da prosperidade e do É crescimento, isso aí. certo? É normal, normal, normal. É natural como uma manga da manga, como a limoeira da limão. É natural, certo? Não espere dar para receber. Então não faça isso porque, ah, beleza, eu vou ganhar dinheiro, vou receber dinheiro. Não, porque olha só, isso não é a verdadeira entrega. E é por isso que não foi aceita a entrega. Sabe? É por isso que a entrega não foi aceita. A verdadeira entrega é você. Então, por que que pede para fazer isso? Para saber exatamente o que está dentro do seu coração. Assim como o Senhor pediu para que Abraão entregasse Isaac. Por quê? Para Para saber, saber e não era para exatamente onde Deus estava saber, o porque coração Deus, em dele. sua onisciência, já sabia, mas era para que eu soubesse, para que Abraão soubesse que dentro do coração dele o amor a Deus era maior do que o amor a Exatamente. Isaac. Então, Exatamente. para não acontecer como aconteceu com Jó, que o diabo falou assim: ah, então tira o filho dele e vamos ver se ele vai acreditar em você. Não, não precisou. Ele está dizendo: olha, ele acredita em mim, independente de qualquer coisa, né? Então, é o coração, é a alma, é o espírito, né? O espírito é de Deus, então é a alma, é a entrega da alma, é aquilo que a gente falou, Marcelo explicou com um desenho muito bem explicado na sexta-feira, né? Que é o desenho do círculo, que quanto mais você alimenta o seu espírito, ele se aproxima da sua alma, que abre mais espaço e se aproxima da sua carne, mortificando ela. Então é Exatamente. exatamente o mortificar a carne. Existir ao diabo é mortificar a carne, né? E ele fala lá em Exato. Romanos 1.
de 20 a 23, ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele está dizendo assim: você tem conhecimento, não tem desculpas. Não tem desculpas, porque tem conhecimento. Não é que Deus não perdoa. Ele não está dizendo imperdoáveis. Ele está dizendo indesculpáveis. Não tem Tem desculpas desculpa. para justificar. E ele diz: Exatamente. porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Quer dizer, Eva, ela preferiu ser Deus, né, no pensamento obscuro dela, do que amar e adorar a Deus sobre todas as Sim, coisas. isso aí. Adão preferiu amar a Eva do que obedecer a Deus, né, e se colocar diante do Senhor. A Caim preferiu matar o seu irmão para esconder o que ele estava fazendo, preferiu entregar qualquer coisa para Deus do que se submeter verdadeiramente para a vontade de Deus no próprio coração dele. Então ele fala: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí ele está falando duas coisas, olha só: trocaram a glória de Deus imortal, que foi logo no início, quando Marcelo falou assim, o Senhor deu uma única ordem. Ele disse: não comai do fruto do conhecimento do bem e do mal. E os seres humanos preferiram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal a ter a vida eterna, comer do fruto da eternidade, que é o próprio Cristo. E passaram a adorar imagens segundo a semelhança de homem, que é mortal, de pássaros, quadrúpedes e répteis, do que adorar a Deus. Adorar coisas que foram feitas por Deus e que são moldadas na própria mão do homem, do que adorar a Deus, que está lá escrito no início, lá no 20, dizendo que tem atributos invisíveis. Isso aí. Então, assim, Deus não quer, ele não está te pedindo seu dinheiro, porque ele não precisa. Ele Ele está não está testando o te seu pedindo, coração. ele só quer seu coração. Exatamente. E não é por causa de recompensa. E Deus avisa antes. Deus avisa antes. Deus coloca no nosso coração antes. Ninguém nunca ouviu falar sobre oferta agradável ou desagradável. Até então, ninguém ouviu falar sobre oferta. E aí foi colocado no coração a respeito da minha oferta. Aquilo que eu preciso entregar a Deus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro e eu o amo. E se Ele colocou no meu coração o desejo de entregar algo para Ele, não importa o que eu vou receber de volta, eu vou entregar algo para Ele. E aí Ele avisou antes, Ele inflou meu coração do desejo. A palavra de Deus diz que até o desejo de adorar a Deus vem dele. E uma das provas está aqui em Gênesis capítulo 4, quando eles foram inspirados pelo Espírito Santo, se encheram de Deus e simplesmente sentiram no coração a vontade de entregar uma oferta ao Senhor. E aí, quando eles entregaram uma oferta ao Senhor, e aí uma foi aceita, porque entregou das primícias, do melhor do primeiro, e a outra foi entregue porque foi entregue. Ah, Deus está colocando no meu coração uma coisa que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E pronto. E isso aconteceu justamente porque um coração era mau, construído da maldade e fazia maldades anteriormente. A palavra de Deus não diz qual era, entendeu? Mas um mesmo homem inspirado por Deus em João disse que era por causa das maldades que Caim cometia ao longo do tempo. Não é porque ele cometeu essa maldade, ele entregou sem o coração estar limpo e puro. Não, porque Deus não é assim. Ele nos mostra isso em Isaías, em Jeremias, em Oséias, Ele fala, e ele nos avisa ao profetas. próprio Caim, ele diz: Caim, a E aí ele maldade diz, está batendo a exatamente, sua porta. porta.
E quem tem que dominá-la é você. Ele diz isso. Ele diz assim, ó. Ele diz assim no 7, ó. Se tu fazes o bem, não serás aceito? O que será aceito? A sua entrega. Se tu fazes bem, não serás aceito? A sua entrega. Serás aceito a sua entrega. E quem é a sua entrega? É você. E ele diz: e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele. E para ti será o desejo do seu pecado. Mas quem deve governar o teu desejo é É você. você. Ele diz isso. E tu deves governar sobre o teu desejo. E ele conseguiu governar sobre o desejo dele? Não. Não. E aí cometeu mais uma atrocidade. E o perdoar foi nada mais. Aí houve um quebrantar de coração de Caim. A gente vai falar sobre isso numa nova oportunidade. Mas aí houve o quebrantar de coração, porque Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então ele aperfeiçoou Caim neste processo. Ele não falou assim: olha só, Caim, agora que o sangue do teu irmão clama por mim, eu vou ter que matar você. Ele diz: não, vá, está perdoado. Deus abençoe. Não, vá, está perdoado, tranquilo, mas se souberem o que eu fiz com meu irmão, vão me matar. Vamos E ele diz matar. assim: então eu vou colocar uma marca em você, para que qualquer pessoa que fizer mal em você, 7 vezes maior o mal acontecerá em cima dele. Cara, é impressionante o poder de perdoar do Senhor. Ou não importa se você é um assassino premeditado e avisado. Ele foi um assassino que premeditou e foi avisado da premeditação dele. E Deus falou assim: eu sei muito bem o que está no seu coração. Olha lá o que você vai fazer. E ele Agora, a vai lá e partir do faz. momento que ele verdadeiramente se arrependeu do seu pecado, o Senhor perdoou. É, se arrepender verdadeiramente, né, Marcelo? Porque às vezes as Exatamente. pessoas pensam assim: ah, agora eu vou matar, acabou. Oh, perdão, Senhor. Não. Não é remorso, é arrependimento verdadeiro, né? E só quem sabe isso é Deus. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Só Deus sabe se no coração há o verdadeiro arrependimento. É. Olha que impressionante isso, Cláudio. Eu vou ler aqui um pedacinho maior. Eu vou ler. Tá? Ele diz assim: o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: eu não sei, não sou guardador do meu irmão. E ele disse: o que tu fizeste? A voz do seu irmão, a voz do sangue, da alma do teu irmão, está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Aí Caim diz assim: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Eis que tu me expulsastes nestes dias da face da terra, e de tua face eu estarei escondido. Olha só, a preocupação de Caim começa a mudar aqui. A preocupação de Caim, ela começa a mudar aqui. Ele diz assim: e da sua face estarei escondido, serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Poxa vida! Então, assim, sabe? É, teve dificuldade dentro do processo da consequência daquilo que eu fiz, sabe? Mas teve prosperidade, ele teve filho, ele teve uma cidade com o nome do filho dele. Você sente arrependimento, você sente que uma das preocupações é: eu me afastarei da tua face. E não era isso que Caim queria.
sabe? Então ele compreende e entende isso. Cara, é muito importante a gente entender que na nossa vida, os nossos erros e os nossos comportamentos, eles só nos afastam da face do Pai se nós permitirmos isso. É Se a isso gente aí. ficar ouvindo o acusador, se a gente ficar ouvindo, porque Deus, ele é assim, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal, de toda injustiça. Então, todas as vezes que você vai lá e peca, contei uma mentira para a Cláudia, e aí eu fui, me arrependi, pedi perdão a Deus, acabou, ele esquece. Daqui a meia hora eu conto uma outra mentira para a Cláudia. E aí eu volto lá em Deus, é mentira. Eu volto lá em Deus e ele fala assim: ai, Marcelo, pelo amor de Deus, tá mentindo de novo? Acabei de te perdoar. Não, ele vai ficar assim: gente, como se fosse a primeira vez. Porque ele esqueceu a outra vez. Ah, então que é isso? Ele tá tranquilo, eu vou mentir e pedir perdão, mentir e pedir perdão. Premeditado. E E Deus até avisa. premeditado ele te perdoa, se você se arrepender Claro. verdadeiramente. Quer dizer, você É, chegar e falar, ó, eu realmente não quero mais fazer. Aí ele te exatamente. perdoa. Exatamente. Mas Ainda lembre-se de que você tem Deus, você que é a maioria. todo e qualquer, todo e qualquer erro há consequência. Todo e qualquer erro há consequência. Né, Claudinha? Então é Sim, muito importante a gente resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Não é e o seu irmão que é lembrar que seu não é inimigo. porque Deus me perdoou que eu não vou colher o fruto do meu pecado, que eu não vou colher a Exatamente. consequência do meu pecado, não. Eu vou colher a consequência, sim. Isso é fato. É só se Deus não quiser que eu colha, porque não colher não vai me trazer aprendizado. Entendeu? É isso Colher aí. a É, consequência do meu pecado não vai me trazer aprendizado. Então, não quero que você sim, colha essa consequência. sim, Agora, sim. É como quando. Fale. não é isso mesmo. Então, se vai me trazer aprendizado, eu É, vou colher. Me arrependi, mas eu vou colher a consequência do meu exatamente. pecado. Exatamente. É como quando você. é, Existe uma diferença entre pais e pais. Aqueles pais que permitem aos filhos se frustrar, os filhos errarem e colher a consequência dos seus erros, provavelmente terão filhos muito mais fortes, muito mais obedientes e muito mais bem-sucedidos na vida. Aquela geração Nutella que sai de casa, aquela geração Nutella que sai de casa com quase 40 anos e que chega lá e chama o síndico do prédio, sabe? Quem é que paga o seu aluguel? Meu pai que paga meu aluguel. Eu vivo aqui porque eu vivo sozinho, mas meu pai que paga meu aluguel. Ah, entendi. E aí o que que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que aí você chama o síndico do prédio, o síndico não, o cara da manutenção do prédio e chega para ele e fala assim: Ô, eu tô com um problema aqui no meu cesto de roupa suja, na minha gaveta do meu guarda-roupa e na máquina de lavar. Tem como você dar uma olhada? Aí ele diz: claro, tem sim, não tem problema nenhum, vou dar uma olhada para você. Não, o que que é o problema? Ele disse: não, é porque assim, lá na minha casa, eu pegava a minha roupa suja quando eu saía do banho, eu botava dentro do cesto, e aí depois, 2 dias depois, eu encontrava com ela de volta na gaveta. Existe um processo Calmada, natural de eu coloco no cesto, ela bastante. pula para a máquina e da máquina ela vai para a gaveta, passadinha, bonitinha. Aqui não está acontecendo isso, tem algum defeito aqui, que não está É, o acontecendo isso. tamanho. Exatamente. Você chama sua mãe para vir fazer para tu, porque é ela que fazia lá na sua casa. Não acredito. Então, velho, é essa parada. Então, as pessoas que não permitem. Manutenção, eu vou consertar isso para você, tá doido? Exatamente. Você paga um salário mínimo aí que eu conserto isso para você rapidinho. Exatamente. Exatamente, é o preço de se pagar por acontecer alguma coisa. Não, não é que o defeito é você, sabe? A construção da sua identidade não permitiu com que você entendesse que o defeito é você. E sabe? Então você precisa verdadeiramente fazer o quê? Você precisa verdadeiramente pagar pelo preço. Para tudo na vida existe um preço. É impressionante que as pessoas elas compram o resultado final. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer.
né? As pessoas compram o resultado final. A palavra de Todo Deus diz mundo quer assim, Cláudia, que galardão, mas ninguém quer trabalhar na no obra. céu não tem dor, não tem ranger de dentes, não tem ódio, não tem doença, não tem nada. Ai, que maravilha, o céu vai ser extraordinário, eu quero ir para ele. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer pagar o preço para chegar lá. Todo mundo quer barriga tanquinho, quer ficar bonitinho, Claro, magrinho. tem mágica, Ninguém quer a alimentação saudável e ninguém quer a rotina largar o para a pão. qual Quem quer isso. largar o pão? Quem quer Exatamente. largar o pão? Deus Então, me livre de largar o pão. é para tudo na vida. A gente quer ter uma vida extraordinária, mas a gente não quer fazer a rotina, as tarefas Fazer a diárias, vida na qual. extraordinária. Isso É é isso aí. importante, né? E Deus fala assim, meu filho, eu te fiz para você fazer a vida extraordinária. Ah, Então faça. então Olha só, vai eu lá e te fiz para faz. você viver a vida extraordinária. Você disse, Senhor, não quero não, quero fazer. Então eu te tirei de onde a vida já era extraordinária e disse, meu filho, vá fazer a vida extraordinária. Senhor, não quero não, quero pirlim pim pim. Não, pirlim pim pim não existe, meu filho. Acabou. Faça. É. Simples assim. Fácil assim. Fácil não. Simples assim. Simples, fácil não é. Não. Tá Não bom? é. Olha Em só. A tudo. verdadeira Só entrega. Vamos antes de você falar, recapitular. antes de você concluir, é em Hum, tudo. Tá? Em sim. tudo. É muito importante a gente colocar isso bem claro, porque às vezes as pessoas falam assim, a Cláudia e o Marcelo estão aqui só para falar de Deus. É, nós estamos aqui só para falar de Deus, porque Deus é tudo, entendeu? E é em tudo. Em tudo a Bíblia nos ensina. Você não vai, entendeu, ter na sua casa todos os bens que você gostaria de ter se você não lutar para conquistar isso e fizer uma entrega verdadeira para isso. Você não vai conquistar diversos diplomas, se é isso que você quer, se você não fizer uma entrega verdadeira. Não é a faculdade que te entrega o ensinamento, é você que se entrega ao ensinamento. Não vai buscar, não, para ver se você vai aprender alguma coisa. É em tudo. Você não conquista milhões se você não investir, se você não se entregar verdadeiramente para isso. Então, é em tudo. Entendeu? Para mim e para o Marcelo, o mais importante, o principal é a obra de Deus. Ele é mais importante para a gente. Agora, cada um tem seu principal aí. Eu espero que para a grande maioria o espiritual seja o mais importante, porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então eu espero e eu desejo que o principal seja isso. Mas para aqueles que estão buscando riqueza, estão buscando desenvolvimento, estão buscando isso, aquilo outro, meu amigo, você não tem se você não fizer uma entrega verdadeira. Não adianta. É isso aí. Até no material. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus diz assim: se o homem que é mau sabe dar coisas boas para o seu filho, imagine eu que sou bom. O que eu vou dar para vocês? Então é buscar primeiro a Deus. A gente está passando por um período extraordinariamente desafiador. E é sempre para aprender alguma coisa. A gente está passando por um período onde a situação econômica, financeira do nosso país e de muita gente é muito desafiadora. É muito, muito, muito desafiadora. Mas, olha só, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Secularmente, na rua, entendeu? Fazendo o que eu fazia, fazendo o que eu faço, que é consultoria para empresas, que é treinamentos comportamentais, isso e aquilo. Nós estamos no mês de maio, ou seja, eu parei em março. Março fez 1 ano, 12 meses. Eu estou há 14 meses dentro de casa, gerando conteúdo para ajudar as pessoas. Sem entrar, Deus avisa antes. Deus nos prepara antes. Deus avisa antes e Deus nos prepara antes. E aí o que acontece? Eu tenho uma reserva financeira, na qual eu, entendeu? Preparei-me para a pandemia? Não, eu preparei-me uma reserva financeira. É muito importante a gente, na vida, na lei dos potes, a gente ter uma reserva financeira. Para quê? Para José alguma ensinou coisa. isso, né? Para viajar, Para o quê? Exatamente, gordas e magras. José ensinou isso. Deus ensinou isso através de José.
né? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa disso. Eu estou há 14 meses dentro de casa, gerando mínima renda em relação ao que eu gerava antes com os meus produtos online, porque ainda não engatou os meus produtos online como eu espero que vai engatar, entendeu? E vai engatar muito maior do que o presencial hoje. Mas o que que acontece nesse processo? Acontece que Deus avisa antes, Deus nos prepara antes. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. E É quem é isso aí. chamado pelo seu propósito, pelo seu decreto? Toda a humanidade. E É isso aí, aí. Deus chama aqueles que se escolhem. É só levantar a mão aí. É só falar assim: Senhor, eu me escolho. Senhor, eu sei que o Senhor já me escolheu, eu me escolho também. Senhor, eu já me escolhi. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero, mas olha só, é por amor. Não é pelo que eu tenho, que eu vou ganhar em troca. Ah, Marcelo, tá. Não teve um centímetro de dificuldade. Não faltou uma fralda para Samuel. Não faltou um, um, um pote de margarina, de manteiga. A gente não come margarina aqui mais nada, é manteiga. Entendeu? Não faltou um Ó, vai pote ter de que manteiga, aplicar. não faltou uma proteína, não faltou um carboidrato, não faltou um final de semana que a gente saiu para ir para um restaurante ou então que a gente comeu fora. E por quê? Porque Deus honra. Porque Deus honra aquele que entrega. A verdadeira entrega não é o seu É dinheiro. isso aí. A É a verdadeira sua vida. entrega é a sua vida. É você entregar-se nas mãos do Criador. E não vai passar nenhuma dificuldade. Por mais. Você acha que eu não fico aflito? Você acha que eu não fico Claro que ansioso? fica. Você acha que eu não fico assim, meu Deus, uma hora esse dinheiro acaba, Senhor. E a pandemia não. O que, que vai acontecer comigo, Pai? Ele bate no meu ombro aqui, cochicha no meu ouvido e diz assim: eu vou dar um jeito. É isso aí. E pronto. Aí eu vou descansar no Senhor, vou deitar ali no sofá, eu vou tirar um cochilo e eu vou dormir até que ele me acorde para poder pegar o dinheiro lá na conta bancária que ele me deu. Não, é porque Não. está chegando o momento que está clareando. E quando clarear, o negócio vai estar preparado para você. Se você estiver preparado para o negócio, vai estudar, vai aprender algo novo, sabe? Vai correr. E se precisar, ele vai fazer como ele fez com a viúva. Ele vai encher as vasilhas de Uau, azeite e não vai faltar. O arroz não exatamente. vai acabar, o feijão não vai acabar, a Até carne que não vai volte, acabar. mas presta atenção nisso, até Exatamente. que volte a chover. Até É que isso volte a aí. chover. Essa viúva, a Elias falou assim: não se preocupe, prepare o rango para mim e não se preocupe, não vai faltar farinha na sua botija e não vai faltar azeite derramado em você, até que volte a chover. É isso Porque aí. quando voltar a chover, é de sua responsabilidade É plantar e isso aí. colher, meu irmão. Entendeu? É isso que a gente está passando, até que volte a chover. Quando voltar a chover, você precisa estar preparado com novos conhecimentos para o novo normal que está aí fora. É É disso isso que a aí. gente está falando todos os dias. Então, o que, que você precisa verdadeiramente aprender de novo? Deus está falando isso na palavra dele. Agora vou mostrar, Cláudia. Deus está falando isso na palavra dele, ele está falando isso na palavra dele, ele falou isso, não é a primeira vez que a humanidade passa por dificuldade, Não, passa não por é, escassez. gente. Não é a primeira vez. Não é Mas, a ó, primeira vez, biblicamente nem historicamente. Vai nem olhar todas as historicamente. pandemias que o mundo já viveu. Pergunta, conversa um pouquinho com a rainha da Inglaterra, ela passou por todas. É verdade. E tá Aí, viva. E e tá tá viva. viva. Ah, Exatamente. pois Então, tem é. um propósito muito grande de Deus na vida daquela Não mulher. é? Então, presta atenção, velho. Presta atenção nisso que Deus está falando aqui, assim. Olha só. Quando acabar, você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado de alguma forma. Você precisa ter aprendido algo novo. Sabe? E quem é que vai te ensinar? Hein? Deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Ele vai te dar insights, ideias daquilo que você precisa aprender. Daquilo que você precisa aprender. E sabe qual é a sua parte? Vai lá e aprende. Porque quando você Aprende terminar de aprender. e não seja Muito obrigado, egoísta. Pedro. Exatamente. Aprende e Exatamente. ensina. Aprende e ensina. E Porque ensina. se você Exatamente. só aprende, você só engorda. Se você aprende e ensina, você aprende em dobro. Uau, é isso aí. Porque quem ensina aprende duas vezes. Exatamente, Claudinha.
Espero que a gente tenha ajudado bastante vocês. Um grande beijo no Obrigado coração. Ó, você, querido Pedro Augusto. Pai, Deus te abençoe. Obrigada. em nome de Jesus. Querido Pai, obrigado por essa palavra a respeito da verdadeira entrega. Obrigado por nos ensinar que a verdadeira entrega somos nós. Não são os nossos bens materiais. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono de toda a riqueza e de tudo que na terra está e tem. O Senhor é o dono de mim. Pai amado, Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado por me ensinar que eu preciso me entregar verdadeiramente a Ti. E eu É aproveito verdade, agora Senhor. neste momento, Senhor, para dizer: eis-me aqui. Entrego-me verdadeiramente a Ti, Pai. Oh, Pai amado, e que a Tua, o Teu Espírito Santo encha a minha vida, encha a minha casa, encha o meu coração. Que me dê insights, ideias, planejamentos, Senhor, para que quando tudo isso acabar, Senhor, e eu sei que vai acabar e que está próximo de acabar, Deus, em nome de Jesus eu esteja pronto para o extraordinário que o Senhor já preparou para mim. Pai amado, Pai bendito, que eu não seja igual aquele menino que reprova o ano e que tem que fazer tudo de novo para receber o diploma para a próxima fase, para a próxima série, Senhor. Que eu seja o cara que não passou raspando e que eu Amém. esteja acima da média, Pai amado. E que eu consiga, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor prometeu na tua palavra para mim e para todos nós. Que o Senhor prometeu que nós tenhamos vida e a tenhamos em Amém, abundância. Senhor, em nome Para de que Jesus. tenhamos uma roda da vida, Senhor, em todos os nossos Em aspectos, em nome de todos os Jesus. papéis que nós exercemos, que eles sejam direcionados pelo Teu Espírito e que Em tenha nome de harmonia Jesus. total contigo, Pai amado. Amém. É isso que louvamos e já agradecemos, porque temos a certeza, Pai, do Teu direcionamento. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Quero Um fazer grande beijo no também coração. uma oração especial de agradecimento, Senhor, por mais um ano de vida do Amém, João Pai. Fernando Lima Cássio, que está Oh, Deus, completando os 5 obrigado. anos. Obrigado, Pai amado, e como testemunho vivo, Senhor, em 2017, no dia 7 de dezembro, os médicos disseram que ele não levantaria, que ele Oh, não Pai. andaria, que ele estaria morto, e se ele vivesse, vegetaria. E o Oh, Senhor, Deus. Pai amado, o colocou de pé. E para a honra e glória do teu nome, eu quero nesse momento agradecer, Em porque nome de hoje Jesus, completa Pai. mais um ano de vida do teu servo. Aleluia, E que o Senhor. Senhor venha sobre a vida dele hoje. E Em nome possa, de Senhor, em Jesus, nome de Pai. Jesus Cristo, transbordar desse teu amor, para que Amém. mais vidas sejam salvas Em através do nome de Jesus. testemunho vivo deste homem. É o que te peço e agradeço em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Beijo. Um Deus beijo no abençoe vocês. coração. Muito obrigado Até pela mais tarde. presença. Mais tarde estarei aí. É isso aí. Beijo, beijo. Hoje não vai ter Hoje não tem 0659 porque a gente tem o culto. 0659, gente. Hoje tem culto especial de ação de graças pela vida do João. Então, eu Tamo peço junto. desculpa, mas eu coloco nos stories aí. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.